Olá pessoal iluminado, tudo bem? Vamos corrigir as nossas questõezinhas aí? Vocês devem ter percebido que eu coloquei umas 3 questões do assunto passado, porque é bom estar relembrando sempre, né? Vamos para a primeira questão. Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados? Não pode. A primeira questão está errada. Ele pode ser deputado, mas não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele pode ser senador, mas não pode ser presidente do Senado. Com relação à perda da nacionalidade, julgue os itens abaixo. Brasileiro nato ou naturalizado, residente em território estrangeiro, perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade, exceto nas hipóteses constitucionalmente estabelecidas. Tá certa essa questão. Lá na Constituição não usa a palavra naturalizado, fala brasileiros. Se ele não fala de diferença entre brasileiro nato e naturalizado, quer dizer que os dois podem perder. Ora, se o brasileiro nato pode perder porque adquiriu outra, quem dirá o naturalizado? Esse aqui pode perder mesmo. Então, está certíssima essa questão. Se eles adquirirem uma outra nacionalidade apenas, eles podem perder a nacionalidade brasileira. Quando é que eles não perdem? Quando a outra nacionalidade é reconhecida como originária, ou seja, como se eles tivessem direito de nascença por ela, ou quando eles são obrigados a adquirir uma outra nacionalidade para poder exercer um direito. Qualquer direito dentro do país que ele está, para poder exercer um direito naquele país que ele está, ele precisa se naturalizar. Aí o Brasil aceita a dupla nacionalidade. Ok? Terceira questão diz o seguinte: perderá a nacionalidade brasileira aquele cuja naturalização seja cancelada judicialmente, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Perfeito. Aí é o caso do naturalizado. O nato não. Pode praticar atitude nociva ao interesse nacional, que não vai perder a nacionalidade. Mas o naturalizado, se ele praticar algo que seja nocivo ao país, à sociedade, ele pode perder a nacionalidade brasileira. Tá certíssimo. Quarta questão. Felipe é brasileiro, naturalizado, e foi morar no Japão. Brasileiro, foi morar no Japão, onde se casou com Júlia, uma mexicana. Então, um brasileiro e uma mexicana no Japão. Quando Júlia estava a serviço de seu país, Júlia estava lá, de seu país na Alemanha. Quando Júlia estava a serviço de seu país na Alemanha, nasceu Alberto, filho do casal, que não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Aos 20 anos de idade, Alberto veio para o Brasil, onde instaurou residência e, ato contínuo, optou pela nacionalidade brasileira. É uma questão cheia de coisinhas para você identificar. Primeira coisa que você tem que identificar: um dos pais é brasileiro. Grava isso. Então, sendo um dos pais brasileiro, se o menino nascer no Brasil, brasileiro nato. Se o menino nascer fora do Brasil, ele não é brasileiro nato. A não ser que ele vá ser registrado numa repartição brasileira, ou que ele venha residir no Brasil e depois da maioridade ele opte pela nacionalidade brasileira. E aí ele vai ser brasileiro nato, certo? Fora essas situações, você não tem como analisar a lei do México, a lei do Japão, a lei da Alemanha. Não tem. Então, toda pergunta sobre nacionalidade só é para você dizer se ele é ou não brasileiro nato. Aí quando a questão vinha dizendo, ele é brasileiro nato e alemão, você não pode dizer. Como é que você vai saber a lei da Alemanha? Então é pegadinha. Ele é brasileiro nato e japonês. Ele é brasileiro nato e mexicano. Não, você não tem como saber isso. Você tem como saber se ele é brasileiro nato ou não. E aí nós vamos para as questões, para as opções. Nessa situação, no que diz respeito à nacionalidade, a Constituição Federal estabelece que Alberto é alemão e brasileiro, tendo obrigatoriamente dupla nacionalidade. Você não pode afirmar isso. A letra A você já pode matar logo quando ele diz que é alemão. Você não sabe a lei alemã que ela diz. Não sabe se é ius sanguinis, se é ius solis, e nenhum concurso pode te cobrar isso. Letra B, é brasileiro naturalizado. Aí você já pode começar a pensar. É brasileiro naturalizado? Vamos ver. Ele veio morar no Brasil aos 20 anos e
ato contínuo, após estar morando no Brasil, foi lá e optou pela nacionalidade brasileira. Mas tem que lembrar do que a gente viu lá na aula. Bom, se ele é maior de idade e mora no Brasil e optou pela nacionalidade brasileira, ele é naturalizado? Não, ele é brasileiro nato. Então a letra B também está errada. A letra C é brasileiro nato? Resposta, letra C, mas vamos ver as outras opções. Letra D, não pode optar pela nacionalidade brasileira por não estar residindo sem condenação penal há mais de 15 anos ininterruptos no Brasil. Essa condicional é para quem é estrangeiro de país que não fala português. Tem que residir por 15 anos ininterruptos e não ter condenação penal. Mas para quem é filho de brasileiro, que vem morar no Brasil, após a maioridade, opta pela nacionalidade brasileira, é brasileiro nato. E a letra E diz que ele é alemão, brasileiro e mexicano, tendo obrigatoriamente cidadania múltipla. Não dá para afirmar isso. Isso aí é uma coisa que pode até ser verdade, mas você não tem como saber e a banca nem pode cobrar isso de você. Resposta letra C. Quinta questão. Ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, o cargo de oficial das Forças Armadas só poderá ser exercido por brasileiro nato. Perfeito. Oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa, presidente da República, vice-presidente da República, carreira diplomática, são presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, são todos, e oficial das Forças Armadas, são todos cargos privativos de brasileiros natos. Então, o naturalizado não pode, porque essa regra, inclusive, está na Constituição, que é o único lugar em que pode haver diferença entre nato e naturalizado, na Constituição. Nenhuma outra lei pode fazer essa diferença. Sexta questão. Situação hipotética. João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol e mora em Londres, nasceu em Paris. Não, nasceu em Paris, ó. Nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje, aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. Nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasileiro nato. Tá certo? Nesse caso, João será brasileiro nato, certo? Não tem outra opção. Então, a questão 6 está correta. Questão 7. Filho de brasileiros nascidos no estrangeiro que opte pela nacionalidade brasileira após vir residir no Brasil e atingir a maioridade, não poderá ser extraditado, uma vez que os efeitos dessa opção são plenos e têm eficácia retroativa. Essa questão é muito boa para a gente falar de um outro assunto, que está lá no artigo 5º, que fala sobre a extradição de brasileiros naturalizados. Nesse inciso, ele fala o seguinte, que não haverá extradição de brasileiro nato, mas que é possível a extradição de brasileiro naturalizado em apenas duas hipóteses. Se esse brasileiro naturalizado praticou um crime antes da naturalização, ou se depois de naturalizado ele pratica o crime de tráfico de entorpecentes. Nessas duas situações ele pode ser extraditado. O que é ser extraditado? É ser encaminhado para um outro país para responder um processo. Então, o brasileiro nato não pode ser extraditado. Nós vamos falar disso no artigo 5º mais profundamente. Mas o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas situações. Se cometeu algum crime antes da naturalização e não foi descoberto, só foi descoberto depois, ou se ele, depois de naturalizado, comete crime de tráfico de entorpecentes. Então, repara, o que acontece com um brasileiro, um filho de brasileiro, que vem morar no Brasil, que é maior de idade e opta pela nacionalidade brasileira? Ele vira brasileiro nato. E na hora em que o Brasil diz que ele é brasileiro nato, ele não começa a ser brasileiro nato daquele dia para frente. A lei brasileira considera que ele é brasileiro nato desde o dia que ele nasceu. Só que isso só foi reconhecido agora. Entende? Então, os efeitos são retroativos. Quer dizer que os efeitos vão lá para trás para que aquele menino tenha todos os direitos como brasileiro desde a época em que ele nasceu. Então, um dos direitos que ele vai ter é de não ser extraditado, em hipótese alguma, porque ele é brasileiro nato. Então, a sétima questão está correta.
Oitava questão. Os indivíduos que possuem nacionalidade originária vinculam-se pelo menos um dos dois requisitos de aquisição: o direito de sangue e ou o direito de solo. Também está correto. A oitava questão está falando do ius sanguinis e do ius solis. Para você ter uma nacionalidade, algum desses dois requisitos você teve que usar: ou o ius sanguinis ou o ius solis. Veja que o Brasil tem como regra o ius solis, mas excepcionalmente ele aceita o ius sanguinis, que é o caso do filho de brasileiro que nasce fora do Brasil e vem morar aqui e opta pela nacionalidade brasileira. Ora, ele não nasceu no território brasileiro, mas como ele tem sangue brasileiro, ele pode optar por essa nacionalidade. Então o Brasil tem como regra o ius solis, o direito pelo solo, pela terra. Mas, excepcionalmente, ele também adota a teoria do ius sanguinis. Então, qualquer pessoa que tenha uma nacionalidade, ou é por conta do ius solis, ou é por conta do ius sanguinis. Está certíssima a oitava questão. Nona questão. Caio, nascido na Itália, filho de mãe brasileira e pai italiano, veio residir no Brasil aos 16 anos de idade. Quando atingiu a maioridade, Caio optou pela nacionalidade brasileira. A partir dessas informações, diga: o fato de Caio ser brasileiro nato impede a sua extradição em qualquer hipótese. Letra A. A opção correta é a letra A. Vamos dar uma lida nas outras opções. Caio poderá vir a ser extraditado pela prática de delito hediondo ou tráfico ilícito de entorpecentes, posterior à naturalização, em razão de sua naturalização ser secundária. Não é secundária, é originária. Ora, se ele tem pai brasileiro, já é maior de idade, mora no Brasil e optou pela nacionalidade brasileira, ela não é secundária, ela é originária. Então a letra B está errada. Se Caio tiver praticado delito comum no exterior antes de sua naturalização, ele poderá ser extraditado, pois não é brasileiro nato. Está errado, ele não é naturalizado, ele é nacionalizado. Ele vai ser brasileiro nato. Então ele não pode ser extraditado, até porque, como eu falei, os efeitos vão desde o dia que ele nasceu. Então não é que ele está virando brasileiro agora ele está sendo reconhecido como brasileiro nato, mas ele já era antes. Então a letra C também está errada. Letra D, Caio poderá ser extraditado se tiver praticado delito comum antes de sua opção pela nacionalidade brasileira, embora seja brasileiro nato. Essa daqui talvez seja a questão que mais tenha confundido o candidato, porque a letra A e a letra D são as que mais se aproximam da verdade. Mas depois de eu ter acabado de falar para você que os efeitos da nacionalização dele vão desde o tempo que ele nasceu, você já pode matar que essa aqui está errada por isso. Não interessa se ele praticou um crime antes de ser reconhecido como brasileiro nato. Ele já era brasileiro nato, então ele não pode ser extraditado. Tranquilo? Resposta letra A. Nona questão. Ou é a décima? Não sei, olha aí que aqui não está com a numeração. É para você dizer se está certo ou errado e diz assim: situação hipotética. Cláudio, brasileiro nato, por interesse exclusivamente pessoal, residiu em país estrangeiro, onde teve um filho com uma cidadã local, de qualquer país. Assertiva. Nessa situação, segundo a Constituição Federal, o filho de Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que não venha a residir no Brasil. Essa questão, a dor de cabeça nela é que ela deixa uma margem para interpretação, mas ela está certa. Ele poderá ser brasileiro nato mesmo que não venha morar no Brasil. Como? Se quando ele nasceu no estrangeiro, o pai dele, Cláudio, foi registrá-lo numa repartição brasileira. Então, em país estrangeiro, onde teve um filho com uma cidadã local. Nessa situação, segundo a Constituição, o filho de Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que não venha a residir no Brasil. Sim, se ele for registrado numa repartição brasileira quando nasceu, ele vai ser brasileiro nato, mesmo não tendo vindo morar no Brasil. Está certa a nona questão, que eu acho que é a décima. Agora vamos para a décima questão, que pode ser a 11ª. Estrangeiro que reside no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tenha condenação penal, poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado. E nessa condição, candidatar-se a deputado federal ou senador,
mas se eleito, estará impedido de presidir a casa legislativa a qual pertencer. Perfeito. Para ele se tornar brasileiro nato, ele precisa morar durante 15 anos. A única questão aqui, de novo, gente, é que ele não fala se é um estrangeiro que vem de um país que não fala português. Mas, como deixou isso em aberto, ele fala: estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tenha condenação penal, poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado. Perfeito. E nessa condição, candidatar-se a deputado federal ou senador, mas se eleito, estará impedido de presidir a casa legislativa a qual pertencer. Perfeito. 15 anos ininterruptos, lembrando que ininterruptos não quer dizer que ele não pode sair para viajar, ele pode viajar, mas a residência dele tem que ser aqui, e não ter condenação penal. Ele automaticamente está apto a se tornar brasileiro naturalizado, o que não vai permitir que ele seja presidente do Senado nem presidente da Câmara, mas vai permitir que ele seja senador e deputado. 11ª questão, que pode ser a 12ª, diz o seguinte: é vedada, é proibida, vedada quer dizer proibida, a candidatura ao cargo de governador a cidadão naturalizado brasileiro, por tratar-se de cargo privativo de brasileiro nato. Falso. O brasileiro naturalizado, ele pode ser governador, ele pode ser prefeito, ele pode ser vereador, ele pode ser deputado estadual, ele pode ser presidente da Câmara estadual, ele pode ser presidente da Câmara de Vereadores, ele pode ser deputado federal, senador. Então, ele pode ser quase tudo. Então, está errada a 12ª questão, que pode ser que seja a 11ª. O brasileiro naturalizado, só falar isso, a 13ª. Poderá ocupar o cargo de presidente do Senado? Não, acabamos de falar isso. Poderá ocupar o cargo de ministro de Estado de Defesa? Não. Não poderá ocupar cargo da carreira diplomática? Letra C é a correta. Não poderá ocupar cargo da carreira diplomática. Perderá a nacionalidade brasileira no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira? Não. Se a lei estrangeira reconhecer ele como nacionalidade originária naquele novo país, ele não perde a nacionalidade brasileira. Poderá ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Também não. Lembrando que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal não é porque ele não poderia ser ministro em tese, é porque, como sendo ministro, ele em algum momento seria presidente do STF. E sendo presidente do STF, ele poderia em algum momento ser presidente da República. Então, ele não pode. Tranquilo? Quer ver um exemplo de que o presidente do STF pode ser presidente da República por um tempo? Nós estamos numa pandemia. Se as eleições forem adiadas para depois de janeiro, vamos supor, quem vai assumir a presidência da República? Não, mentira. No caso da presidência, não. Mas vamos supor que esse ano fosse um ano de eleição para presidente e tivesse essa pandemia. Quem iria assumir o cargo de presidente da República, se as eleições fossem em março, por exemplo, seria o presidente do STF. Veja. E se esse presidente do STF fosse um brasileiro naturalizado? Que perigo o Brasil estaria correndo? Poderia estar correndo. Então, ele não pode ser ministro do STF. 14ª. Um brasileiro naturalizado pode tomar posse em um cargo de juiz federal. Perfeito. Certíssimo. Pode sim. 15ª. Determinado cidadão solicitou acesso a documentos presentes em processo administrativo de prestação de contas de convênio celebrado entre a União e o município onde ele residia. A autoridade competente para analisar o pedido decidiu-se pelo seu indeferimento, quer dizer, pela sua negativa. Não vou lhe dar essa informação. Com base no fato de que os documentos solicitados não eram relacionados a dados pessoais do solicitante, irresignado, o cidadão ajuizou uma ação judicial. E ele quer saber, nessa situação hipotética, a ação adequada ao caso é: ele quer uma informação, é o que a questão está falando, mas não é uma informação sobre ele. Se fosse uma informação sobre ele, o remédio condicional seria mandado habeas data. Desculpa, seria o habeas data. Mas como a informação não é sobre ele,
E como o direito à informação nos órgãos públicos, que estão constantes em órgãos públicos, é um direito líquido e certo, a resposta você já sacou qual é, sem nem a gente ler as opções. Não é habeas corpus, não é mandado de junção, não é direito de petição, é o mandado de segurança, certo? Então, contra os convênios celebrados entre a União e o município, onde residia a autoridade competente para analisar o pedido, decidiu-se pelo seu indeferimento com base no fato de que os documentos solicitados não eram relacionados a dados pessoais do solicitante. Então, letra D. E se você marcou a letra E, na próxima aula eu vou falar sobre isso. A autoridade pública do Tribunal de Justiça de determinado Estado, 15ª ou 16ª, a última questão agora. A autoridade pública do Tribunal de Justiça de determinado Estado vetou, proibiu, durante um mês, a retirada de autos dos processos em trâmite naquele tribunal por advogados atuantes nas causas, alegando que tal medida seria necessária para melhorar a organização dos servidores do órgão, que estavam relocando os autos dos processos nas salas do tribunal. Considerando que a medida tomada por essa autoridade foi ilegal, a Ordem dos Advogados do Brasil local ajuizou ação constitucional a fim de proteger o direito líquido e certo da classe de advogados, que foram prejudicados ao terem sido impedidos de exercer suas atividades profissionais. Nessa situação hipotética, a OAB impetrou. O que vocês acham que ela impetrou? A OAB é uma entidade de classe. Ela vai defender direito líquido e certo dos seus representados. Só tem duas opções que pode ser: ou mandado de segurança ou mandado de segurança coletivo. Habeas corpus? Não é. Habeas data? Não é. Mandado de junção? Não é. Mandado de segurança coletivo e ação civil pública. Ação civil pública a gente não viu, mas verá, e não é ação civil pública. É mandado de segurança coletivo. Então, a letra correta é a letra D. Qualquer dúvida, chama no privado. Estamos aí, bons estudos e até já já, porque já já nós estamos juntos de novo. Grande abraço!